A gente traz aqui um informativo do mercado imobiliário, algo bem interessante. A gente sabe que o mercado imobiliário ele vem se comportando cada vez mais de forma bem proativa, com novidades e tecnologia. E por isso, a gente convidou o Luciano Brandão, um empresário, que vai falar de algo associativo que a nossa sociedade sergipana precisa entender. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, com a satisfação enorme aqui de poder informar, de poder ajudar e contribuir para que as pessoas, principalmente que moram no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju, possam entender o quão grande é e o que está acontecendo de revolução nesse mercado imobiliário. Então, durante esse tempo de pandemia, durante esse tempo todo que teve de recessão, nós, através de um assessoramento, certo, fomos criando associações através de pessoas que tinham o objetivo de ter um empreendimento de alto luxo, pagando o preço de custo, com alta qualidade. Logicamente que isso vem há 20 anos devagarinho sendo feito, não utilizamos o sistema financeiro, ou seja, as pessoas têm condições de pagar, pessoas de classe média alta, que podem ter esse tipo de empreendimento, que desejam, que sonham ter uma oportunidade de ter um empreendimento de forma diferente, de forma segura, pagando o preço de custo, com todos os impostos sendo pagos em dias, de todas as esferas. E o mais importante de tudo isso, todos eles associados tiveram a oportunidade de escolher desde o início do projeto, do tamanho do empreendimento, da qualidade do empreendimento, dos insumos que vão ser feitos, dos arquitetos, referente à ambientação, referente à construção, toda essa cadeia que gera de emprego para todos uns. E eles têm essa oportunidade de poder estar fazendo isso. E conquistar o sonho da vida deles, porque no tempo como hoje, se você não se reinventar, se você não fizer algo diferente, você está ao passado. Então, o que acontece? Então, eu acho que em Aracaju, em relação ao Brasil, está tendo algo diferente. De forma planejada, profissional, administradora condominial, através da assessoria para essas associações, que são formadas por grupo de pessoas, tem feito exatamente isso durante esses anos. E o que está acontecendo? Os prédios estão sendo entregues, os associados estão morando, existe uma alegria, uma felicidade muito grande de ter o apartamento, o sonho, que ele pôde pagar sem precisar de financiamento bancário, nada contra. As construtoras continuam atuando nesse mercado, mas elas também têm que se reinventar. Eu diria que seria assim, não querendo uma apologia, seria o Uber. Existem os taxistas, que são muito bons, serviram muito bem a gente, estão servindo ainda, mas se tem um Uber, você tem a opção de ter o taxista ou o Uber. Então, o sistema associativo atinge um nicho, uma camada de mercado pequena, né, que é a classe B mais, e a classe alta também, que são investidores, que têm a oportunidade de poder investir em um apartamento e poder vender ao preço que ele quer. Isso é que é importante, ele paga o preço de custo, investe e vende ao preço que ele quer, o preço que o mercado pedir, né? E o que é interessante, que tudo é de forma democrática, seguro, através de tem presidente, vice-presidente, conselho fiscal, conselho gestor, o dinheiro é da associação, a associação é que constrói. O nosso papel é assessor. E cada associação dessa gera empregos, você não tem ideia, só num prédio como esse, que é o Cartier, que é onde eu estou aqui, foram mais de 250 empregos diretos, fora os indiretos. São famílias que foram, durante esse tempo, sendo sustentadas para isso. Eu acho assim, isso é um marco para Aracaju. Enquanto a economia tem problemas, nós estamos aqui de forma diferente, de forma especial, de forma segura, certo? Atendendo a pessoas que desejam, que têm esse objetivo de ter um grande apartamento. Né? E algo personalizado, como Exatamente você falou, isso. E podendo escolher todos os fornecedores, os bons fornecedores. Todas as decisões têm a participação de todos os associados em assembleia e que decidem todos os processos. Logicamente, com assessoria da condominial, com planejamento, nós passamos 4 anos planejando, 2 anos construindo, é mais ou menos esse tempo para isso, onde as pessoas podem ter esse empreendimento dessa forma. E eu acredito, assim, para você ter uma ideia, na entrega desse prédio, todos os associados fazem um checklist de todos os itens do seu apartamento do prédio, e a nota foi 9,9. Quer dizer, então assim, todos estão satisfeitos. E isso é importante, né? Com certeza. Pelo menos a maioria, tá? A maioria, né? Isso que importa. Gente, isso é muito legal que a gente está trazendo essa informação para você saber como é que a gente passa por esses grandes empreendimentos aqui em Aracaju, na Garcia, no Jardins, na Beira-Mar, que
como o Luciano colocou, tem vários empreendimentos nesse segmento de alto padrão que foi realizado por esse sistema que a gente não sabe, né? E assim, totalmente diferenciado. Quando você entra aqui, você vê que realmente teve um cuidado muito maior. Todo cuidado, cada um teve uma participação, né? Aqui a ambientação foi do Wesley Lemos, esse arquiteto que a gente adora, que sempre traz aqui, está aqui no programa trazendo conteúdo para você aí de casa. Então, quer dizer, a gente vê que tem um cuidado e um olhar, assim, bem à frente. Exatamente. Então, como uma grande participação da nossa assessoria é planejamento, não é só gestão. Então, a gente vai buscar no mundo, no Brasil, São Paulo, Aracaju, o que tem de melhor, o que tem de mais moderno, para poder você entregar e que as pessoas possam usufruir, né, dessas benfeitorias. Tipo, infraestrutura de energia solar já no prédio. É só comprar energia solar e colocar. O empreendimento já tem ponto de energia elétrica, certo? Já pronto já para a pessoa ter carro elétrico. Tem pelo menos 2 pontos. Qualquer associado pode colocar na sua garagem o ponto elétrico que quiser, certo? Ponto de gás. Todos os apartamentos têm ponto de gás em todos, ou seja, você não precisa de chuveiro elétrico, você utiliza o gás. A churrasqueira é a gás também na varanda. São diferenciais, é automação, são processos e são benfeitorias, tecnologia, que isso só retorna para o próprio associado. E, logicamente, como sempre digo, ele não paga mais do que o preço que vale, que é o preço de custo. Isso que é importante. Sim, né? Sim. E uma coisa interessante, Luciano, que você me contou, é assim, vendeu, não tem mais, vocês já estão em lançamento com outros. Então, isso é importante. Isso. As pessoas confundem muito entre venda e adesão. O sistema associativo não tem venda, não tem compra. Tem, mas no final. No início é adesão. Ou seja, existe o amigo do amigo, o irmão, o tio, todos eles têm parentes, pessoas e colegas de trabalho. Então, eles lá atrás tiveram a oportunidade de ter esse prédio. Então, eles indicam o amigo, o tio, e aí vai juntando um cadastro de pessoas. E aí vamos montar a associação, chama condominial, a gente planeja e monta a associação. Então, eles fazem uma adesão. E é logo no início, é na compra do terreno. Durante o processo, então, eles compram o terreno inicialmente, né? A gente também compra, porque eu também, como investidor, compro o terreno, paga-se o terreno, começa-se a poupança de forma planejada, para que em 2 anos depois, quer dizer, 4 anos poupando e 2 anos depois construindo. Então, o que acontece? Onde existe a venda? Quando esse associado, no momento que ele quiser, seja no início, na época da poupança ou a entrega do prédio, aí ele quer vender. Então, ele procura os órgãos de comunicação, a internet, os corretores, que são pessoas fundamentais, importantes no processo, e vende a cota dele. Ele pode vender como cota, pode vender como prédio. Mas a associação ela é soberana. Para você entrar na associação não é compra e venda. Sim, você sim. entra com uma adesão. Já aderindo. Exatamente. Sim. Então a associação só tem objetivo e continuidade se ela tiver objetivo fim, que é construir prédio, e ela só dá continuidade se fechar o grupo. Se não fechar o grupo, ela não tem como continuar, porque ele é autofinanciável. Então esse procedimento se faz no início. Faz-se no início. Então no início é o quê? Quando resolve fazer isso, a condominial procura ver um terreno que seja viável, negocia com o dono. Alguns associados já vão com a gente nesse processo, até dizer, não, vai ser esse. Mesmo assim, na hora que forma-se o grupo, vai ainda para apreciação do projeto, que já foi mais ou menos concebido. Eles, de repente, às vezes mudam o tamanho. Por exemplo, o Cartier, quando inicialmente foi concebido, foi na faixa de 190 a 200 metros. Hoje, ele tem 243. Por quê? Porque os associados resolveram que o apartamento teria que ser maior. E assim eles fizeram. Para isso, eles pagaram mais um pouco, mas eles têm um apartamento que ele teve, que foi possível, e que a legislação, logicamente, de Aracaju permite, através, né, do Código Municipal. Então, essa que é a grande diferença, porque não é compra e venda, eu compro e vendo, não. Agora, o associado, ele é dono da cota dele, e ele faz dele como ele é, porque ele vender, é como se doar, hoje... Exatamente isso. Hoje tivesse, né, como o prédio aqui está totalmente pronto, os apartamentos. E aí eu já estou com o meu apartamento agora. Se eu quiser vender, eu poderia vender normalmente. Claro. Ou você vende durante o processo, você tem uma cota, sim, ou você vende agora. Logicamente que agora você vai vender apurando o que você acha que deve ganhar, sim, que o mercado comporta em pagar. Né? Tem apartamentos no Brasil que são 3 vezes ou 4 vezes o maior preço que ele pagou aqui. Em Aracaju também tem apartamentos menores, com qualidade diferentes, não estou dizendo inferior, diferentes, que é 2 vezes maior do que o preço que ele pagou. Então ele vai estabelecer o preço dele no mercado, se tiver demanda ele vai vender o preço que ele quer. E ele tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Ele e mais 48 pessoas que estão só nesse prédio.
Então não é só um que ganha, são todos que ganham. Quem quiser morar, vai morar e vai pagar o preço justo, o preço que ele achou que deveria pagar dentro do projeto que foi feito. Quem vai vender, vai submeter o seu produto no mercado e o mercado que realmente se estabelece pagar. Eu acredito com a qualidade, um empreendimento como esse, que Aracaju, nesse momento está sendo entregue, eu acredito que ele vai ter uma boa oportunidade de fazer um grande investimento, se ele for vender ou for morar. Com certeza. Fora a qualidade de vida, tudo que o empreendimento oferece, áreas de lazer, eu acho que a gente, como a gente falou aqui no início, né, o mercado imobiliário ele vem se comportando totalmente diferente e as pessoas passaram a ver o modo de viver, o modo de morar totalmente diferente. Então a gente passou a olhar um pouco mais para a nossa casa, como a gente gostaria, para poder ter essa questão também um pouco do lazer e aproveitar, né? A gente passou agora essa temporada muito mais em casa. Então, acho que o olhar também é totalmente diferente, até para os corretores, para quem está vendendo, para quem está construindo. Então, enfim, a gente tem que pensar muito além. Então, os associados que se submetem a esse tipo de mercado imobiliário, esse empreendimento, eles são pessoas extremamente esclarecidas. São pessoas que têm um nível cultural muito bem digamos assim, equiparado são pessoas que têm uma condição de ter um apartamento como esse. Então são as pessoas que sabem exatamente o que querem, todos eles, seja o empresário, seja o médico, seja o funcionário público, seja o contador, o advogado, então todos eles são bem. E esse é o padrão, e esses são as pessoas que estão aqui. Aí você pergunta, mas por que são eles? Não, veja bem, o mercado está aberto para todo mundo, da classe A, B, C, D. Certo? Logicamente que só pode ter esse tipo de associativo quem tem condições, nesse tipo de modelo associativo, de poder ser autofinanciamento. Logicamente que você pode fazer também de forma diferente, como os estados, desse modelo, de forma um pouco diferente. São condomínios, já existe um procedimento diferente, já existe o banco, é para menos tempo, entendeu? Mas assim, no que a administradora imobiliária faz no momento, possa ser que a gente reinvente outro, esse modelo são exatamente para pessoas muito bem esclarecidas, pessoas que fizeram adesão, que chegaram aqui porque foi indicado por algum associado. Certas pessoas não vão no mercado, eu gostaria de estar divulgando. Não, logicamente que um associado, ele não sabe como explicar ao irmão que é o empreendimento. Ele não sabe avisar, tem um prédio assim, você não gosta de entrar nesse grupo, como é que funciona? Ele não sabe explicar. Né? Então, o que acontece? Então, um folder, um material publicitário, às vezes, de informação, de estimativa de projeto ou de empreendimento, é o que ele precisa para poder convidar. Convidando, aí ele vai, participa da assembleia, a gente explica ou em assembleia ou individualmente como é que se faz para poder montar um grupo, uma associação, que pode ser em Aracaju é associação, na Bahia é condomínio, falavam muito de cooperativa. Cooperativa, mas verdade. Aqui nunca houve cooperativa para isso, sempre foi condomínio e mudou-se para associação. Certo? Mas pode ser condomínio, é só você fazer um pouco de modelo diferente. E vou dizer mais, não é só algumas construtoras, elas também estão se reinventando, isso é muito bom, porque elas estão pensando no futuro e não no passado. Elas estão se reinventando e também fazendo modelos para isso. Os próprios sócios montam uma outra empresa que vão também fazer esse tipo de modelo. Isso é muito importante, isso é salutar para o mercado. Né? Isso é a reinvenção do mercado imobiliário. E eles estão fazendo isso. Isso é muito bom, porque a concorrência é salutar, tudo isso. E as construtoras, caso não queiram, elas têm outros nichos de mercado onde nós não atuamos. Né? Porque a gente atua num nicho de mercado, existem outros nichos, existe mais, vários. O mercado imobiliário tem capacidade para absorver e abranger toda a pirâmidezinha certinha. Sim, e é importante que a gente esteja sempre acompanhando, né, essa questão da tecnologia, de comportamento, para poder estar sempre à frente, porque, como você falou hoje, eu acredito que a maioria seja esclarecida no sentido, hoje a gente tem internet, a gente tem o Instagram, hoje a gente tem o Google, a gente tem o YouTube, a gente tem informações de todos os lados, né? Então, hoje as pessoas, elas estão mais antenadas do que está acontecendo, de como procurar, se isso é verídico ou não, se isso eu posso efetuar essa compra. Então, acho que isso também é importante no momento que a gente está vivendo. Mas eu queria te agradecer, Luciano, falar que eu adorei você trazer esse assunto, que é importante para a gente estar informando realmente a nossa sociedade sergipana, o que está acontecendo aqui em Sergipe. A gente está sempre trazendo todas as novidades do mercado imobiliário e mostrar um pouco desse modelo que está acontecendo, e a gente está vendo esses empreendimentos incríveis que vocês estão aí lançando e está dando super certo. Que bom. Agradeço também a oportunidade de poder
aproveitando isso, dizer que o que é bom tem que ser divulgado. Né? Notícia boa é sempre vendida. No meio que nós estamos hoje, só tem notícia ruim, bombardeio para lá. Não, tem que mostrar o que é bom, o que é belo. Aracaju precisa disso, de coisas boas, belas, de alta qualidade. Né? Você se unir, juntar com pessoas que sejam muito melhor que a gente. Né? Profissionais como Wesley, como Paulo Ren, como Ricardo Rezende, como outros, né? Que possam, certo, contribuir para que a gente possa fazer os melhores empreendimentos possíveis aqui em Aracaju. E a gente está assim, enquanto tiver gente acreditando nesse tipo de negócio, nós estaremos aqui, certo? Nos reinventando, fazendo e proporcionando esse bem-estar e gerando emprego, gerando impostos, gerando cultura, né? E beleza para a cidade. É isso aí. Com certeza, irmão, bacanérrimo. E assim, Sergipe, gente, é um marco, tá, no mercado imobiliário, uma crescente gigantesca. A gente sempre está falando isso para você aqui. A gente conversa com outros mercados fora aqui do estado. Então a gente sabe que a gente tem uma crescente tão grande e Sergipe é o lugar onde a gente ainda consegue construir. Tem muita coisa. Então, assim, a gente está à frente aí para bombar no mercado imobiliário. Obrigada, viu, Paulo? Oportunidade para todos.